Fala galera, como vocês estão? Hoje eu estou aqui com meu amigo Wilson e com a Adelinha e nós vamos começar a trabalhar com a Revolução Industrial. Na verdade, a gente já começou na última aula, como vocês devem se recordar, mas hoje nós precisamos aumentar esse conteúdo e trazer mais informações para vocês. Então, eu tenho uma aula aqui dividida em duas partes. A primeira, relembrando o histórico da Revolução Industrial e das três primeiras fases. A segunda parte da nossa aula dá continuidade, falando da indústria 4.0, que é a quarta fase da Revolução Industrial que está começando agora em nossa geração. Para isso, nós vamos usar uma maravilhosa apresentação de PowerPoint que já está aí com vocês. Eu já coloquei no portal e vocês podem acompanhar também nesse vídeo essa mesma apresentação que estará narrando esse PowerPoint. Como sempre, vocês devem se recordar, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou aqui para ajudá-los. Não deixem de escrever para mim, comentem aqui embaixo e vamos conversar sobre este assunto. Então, prestem muita atenção nesta aula, que é a primeira parte dessa discussão sobre a Revolução Industrial. Vamos lá, galera? Então vamos lá, galera. História da Revolução Industrial. Nós já tivemos uma pequena introdução a esse assunto na aula passada, na nossa aula virtual, e agora a gente vai aumentar esse assunto. Vamos trazer mais informações nessas duas videoaulas. Como já dito, e é muito importante lembrar-se disso, a Revolução Industrial é uma transição, ou seja, uma modificação da forma de se produzir. Lá em 1848 e um pouco antes, a produção era manufatureira, ou seja, se fazia com as mãos. Manufatura vem de fazer com as mãos no latim. Depois desse período, não se manufaturou mais, pelo menos não em larga escala, porque as coisas passaram a ser feitas através de máquinas, ou seja, essa produção artesanal foi substituída pela máquina. E as máquinas funcionavam, obviamente, através da energia a vapor. Então, quando nós estudamos a Revolução Industrial, é muito importante lembrar-se: energia a vapor é o começo de tudo, a máquina a vapor. Claro que para as máquinas a vapor funcionar, elas precisavam de carvão. Então, a gente pode também dizer que o primeiro combustível da humanidade, a primeira forma de combustível da Revolução Industrial, não foi a eletricidade, não foi a energia atômica, não foi o petróleo, foi o carvão. E aonde é que começa a Revolução Industrial? Inglaterra. Não se esqueçam, o berço da Revolução é a Inglaterra, e dali se espalha para a Europa e os Estados Unidos. Com a descoberta do vapor, tudo modificou-se, tornou-se mais rápido, mais fácil. Um trabalho que às vezes demandava semanas para ser feito pela força muscular humana, agora podia ser feito de forma extremamente rápida, mais eficiente e em quantidades cada vez maiores, graças ao uso deste vapor. Nada revolucionou tanto a produção humana do século XIX quanto a invenção desta máquina a vapor por James Watt. As primeiras fábricas inglesas, elas eram então movidas a vapor. E, curiosamente, essas fábricas eram extremamente insalubres, ou seja, não havia condições de se trabalhar lá dentro com saúde como nós fazemos hoje. Não haviam equipamentos de segurança e muitos eram os acidentes causados. E, claro, havia uma quantidade gigantesca de crianças que trabalhavam nessas empresas, jovens às vezes de 8 anos de idade, porque nessa época a escolaridade das pessoas não era algo extremamente importante, não era visto como essencial. E como as famílias eram muito pobres, os pais mandavam seus filhos muito pequenos para essas fábricas para aumentar o volume ou a arrecadação de recursos desta família. Mas, como eu disse antes, nem tudo era bom. É importante ter em mente que realmente os primórdios da Revolução Industrial foram bastante cruéis, especialmente para as mulheres e para as crianças.
Originalmente, a Revolução Industrial deu origem a um novo conceito de indústria. Ela era insalubre, era fechada, escura, os salários eram baixos e se usava muito a mão de obra infantil e feminina. Por quê? Para pagar salários mais baixos e aumentar a produtividade, além de descartar e substituir facilmente esse trabalhador, que nada mais era do que uma pequena engrenagem na cadeia produtiva. Felizmente, isso tudo mudou hoje. Nós temos leis muito boas de trabalho que ajudam o trabalhador a ter os seus direitos respeitados. E, claro, as empresas hoje também se preocupam em cuidar dos seus funcionários, e isto é muito bom. A Revolução Industrial não foi ruim. O seu começo é que não foi plenamente bom para todos. Mas, felizmente, isso tudo mudou e hoje nós temos condições de trabalho muito melhores do que no passado. E então, concluindo essa primeira parte de nossa aula, lembrem-se, a Revolução Industrial, que começou com a máquina a vapor, que foi melhorada, que foi acelerada com a invenção da linha de montagem, já passou por 3 fases. A primeira fase foi aquela da máquina a vapor, que utilizava o carvão para aquecer a água e liberar esse vapor. Foi a transformação da manufatura para a maquinofatura. Isso aconteceu nos fins do século XVIII. Já a segunda fase é aquela que passa a utilizar a eletricidade. O carvão e o vapor desaparecem graças à eletricidade, que é muito mais eficiente. Na sequência, é inventado o motor a combustão, ou seja, aquele motor que mexe, que move as suas engrenagens não mais pela energia do vapor, mas sim pela queima dos combustíveis fósseis. É nessa fase, na segunda fase, do final do século XIX, começo do XX, que surge a linha de montagem do senhor Henry Ford e se espalha pelo mundo. A terceira fase é aquela que surge logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a biotecnologia, com os computadores e a internet. Tudo se transforma, tudo passa a ser imediato, rápido e extremamente caótico nesse nosso novo mundo da terceira fase. Claro, nós estamos vivendo uma quarta fase, mas essa quarta fase é assunto da nossa próxima aula. Valeu, galera! Então era isso daí, galerinha. Nessa primeira parte da nossa aula sobre a Revolução Industrial, nós vimos então detalhes sobre as 3 primeiras fases, a primeira, a segunda e a terceira. Vimos também que as indústrias, ao mesmo tempo em que melhoraram a nossa vida, também pioraram lá no começo com essas questões trabalhistas, em que mesmo crianças bem pequenas eram enviadas para o trabalho. E vimos também que, felizmente, tudo isso mudou. Então a gente pode, de certa forma, agradecer a Revolução Industrial, que melhorou as vidas de todos nós, através do acúmulo, é claro, de um bom capital para as famílias. Aguardo vocês para a próxima aula, ok, gente? Até! Wilson! Valeu!